Estou aqui outra vez com o nosso IG Live Series Share Your Skills From Home to Create a Better World. E hoje a gente vai começar uma série de entrevistas aí com organizações não governamentais que estão fazendo projetos muito legais aí fazem muitos anos e tiveram aí grandes transformações durante a pandemia que está acontecendo no mundo. E hoje em específico a gente vai entrevistar a CUFA Brasil, focado principalmente aí na favela de Paraisópolis. A CUFA Brasil é uma organização super grande que está em todas as favelas aí, várias, não todas, mas várias favelas do Brasil. Vamos escutar mais aí sobre a Cláudia Oliveira, mas em específico hoje a gente vai falar da CUFA Brasil em Paraisópolis. Estamos só esperando aí então que a Cláudia entre. A Cláudia é a gerente principal da CUFA Brasil de Paraisópolis, para que a gente possa começar aí a nossa entrevista. Então vamos ver um pouquinho quando é que ela... Ok, a Cláudia acabou de entrar aqui. Vamos convidar a Cláudia então para começar essa entrevista. Muito bacana aí o programa que eles fazem. Cláudia! Olá, José, tudo Tudo bem? bom? Bem-vinda aí a Olá. mais uma entrevista que a gente está fazendo com diferentes organizações aí que estão gerando muito impacto bacana no mundo. Eu estava tentando explicar um pouquinho para o pessoal antes de você entrar o que é a CUFA Brasil, especialmente focada aí em Paraisópolis. Então, melhor que eu falar, nada melhor do que a gerente principal, a Cláudia, para contar para nós um pouco sobre essa linda organização. Cláudia, obrigado pela entrevista. E, de novo, só para lembrar a todos aí, o propósito dessas entrevistas não só são para a gente conhecer mais de ONGs aí que estão gerando muito impacto bonito ao redor do mundo, mas também para que as pessoas se motivem a quererem poder ajudar, sejam as ONGs entrevistadas ou sejam outras organizações ao redor do mundo. Mas acho que no momento como a gente está passando agora, estender nossa mão e ajudar a nossa comunidade é uma das coisas mais importantes. Então vamos começar. Cláudia, conte para nós um pouquinho sobre a CUFA e o grande trabalho que vocês fazem ao redor do Brasil. Olá, José, primeiramente, boa tarde, obrigada por este espaço. A gente tem tentado atender, né, o maior número possível de bate-papos, de entrevistas, justamente para, através de canais como o teu, a gente conseguir ir um pouco mais longe, né, mostrar nosso trabalho para um pouco mais de pessoas, para tentar tocar um pouco mais as pessoas, porque o que a gente faz é tentar desenvolver pessoas, empoderar pessoas de territórios chamados favelas, né? Nós somos a Central Única das Favelas, uma entidade social que atua há mais de 20 anos, justamente tentando desenvolver pessoas através do esporte, da cultura, inspirando políticas públicas, através do empreendedorismo, e neste momento de pandemia, inevitavelmente prestando um serviço de assistência social emergencial, porque essa pandemia ela está sendo muito dura com as favelas, que apesar de serem grandes potências, apesar de juntas representarem no Brasil uma expressiva fatia da economia do país, nesse momento de pandemia ficou muito claro que, ao perderem seus empregos, as pessoas ficam totalmente desestabilizadas, porque é uma parcela da população que geralmente não tem reservas econômicas. Somos uma potência econômica, mas giramos muito rapidamente essa economia dentro e fora das favelas. E as famílias ficaram desestruturadas de maneira sem igual, sem precedentes. E a CUFA está atuando principalmente hoje no diálogo com a iniciativa privada, que tem estado muito presente nas mobilizações que a gente faz, tem respondido muito prontamente aos pedidos de ajuda da CUFA e tentando cada vez mais dialogar com o poder público para que esse tripé, sociedade civil, poder público e iniciativa privada, possa construir fortalezas que apoiem os mais necessitados nesse momento. Claro. Uau! E qual vem sendo a maior dificuldade aí das comunidades, das favelas durante a pandemia
no dia a dia, assim. Claro que o financeiro é uma coisa que vem impactando muito, mas mudou o dia a dia por causa disso? Conta um pouquinho pra gente aí dessa experiência. Olha, a primeira coisa que ficou bem clara foi a questão da empregabilidade. Por um lado, muitas pessoas ficaram desempregadas porque suas lojas fecharam, as lojas onde elas eram empregadas, seja porque os seus negócios, pequenos negócios, ficaram sem público para consumir, porque houve sim no início, no final de março, um medo absoluto, um desconhecimento absoluto, e as pessoas realmente travaram e partiram para uma tentativa de isolamento social. Só que logo depois disso a gente percebe que outras pessoas, justamente o contrário, elas não poderiam se isolar para não perderem seus empregos, porque elas precisavam continuar fazendo a cidade girar. Então, os motoentregadores não pararam. Muita gente da manutenção, da limpeza não parou. Os motoristas e as pessoas, os profissionais do transporte público não pararam. Então, muitas dessas pessoas moram em bolsões de exclusão, que são as favelas, que são as periferias. Então, tem dois lados da moeda que ficaram muito evidentes e, no meio disso tudo, a impossibilidade de cumprir o isolamento. Porque na favela, nas favelas, na verdade, a densidade habitacional, muita gente por moradia, muita gente por metro quadrado, acaba gerando um traço que eu digo até que é cultural, que é a necessidade das pessoas estenderem a sua rotina diária para a rua. A rua faz parte da casa, a rua é o quintal de casa. Então, lidar com esse hábito cultural que vem de uma necessidade real, eu acho que foi um grande empecilho, e também porque muita gente não pôde parar de fato de trabalhar, não teve home office para quem trabalha na base de serviços, que tem que estar lá presente operando. Então, eu acho que o isolamento social seria a maior dificuldade das favelas depois da quebra econômica, né? Porque a quebra econômica faz as pessoas, as famílias não terem como se alimentar. Se a gente pegar aquela pirâmide do Maslow, né, da hierarquia das necessidades dos seres humanos, todo mundo voltou para a base, todo mundo voltou para a simples necessidade fisiológica de continuar respirando, sobrevivendo a um vírus que mata pela respiração, pelo sistema respiratório. Né? Voltamos lá todos para aquela base. E o pessoal conseguiu, a comunidade se autoajudou? Como é que o pessoal estava se alimentando aí no momento intenso realmente aí da crise? Olha, cooperação sempre foi uma tônica, né, entre os moradores de favela. Desde a senhorinha que cuida do filho, da vizinhança toda, para as outras mães trabalharem fora e ela trabalhar em casa, a diversas outras situações. Então ficou muito evidente que a favela compartilha. Não é à toa que um dos nomes da favela é comunidade. Esse espírito comunitário ele ficou muito evidente de dentro da favela para consigo mesmo e de fora da favela aqui para dentro. A CUFA já movimentou 120 mil toneladas de alimentos em todo o Brasil. Uau! Né? Por isso que eu digo que o mundo corporativo tem respondido de maneira muito rápida a essa necessidade de um apoio real às comunidades. Então, a gente tem centros de distribuição nas principais capitais que atendem cidades do interior e chegam carretas, né, de alimentos e dos mais variados itens. E a gente construiu no Brasil inteiro uma rede de mais de 5 mil lideranças de favelas para atender essa demanda de doações de alimentos, principalmente. Entendi. Uau, incrível, incrível o trabalho que vocês estão fazendo. E conta um pouquinho para a gente, então, quais outros projetos a CUFA, e acho que específico para os ISOPs, vem fazendo aí nesses últimos meses que foram aí especiais?
Olha, a CUFA Paraisópolis acabou tirando do fundo da cartola um projeto que a gente sempre quis colocar em prática, que era a TV Paraisópolis. E foi muito motivada por vermos muita informação truncada, muita informação no início, principalmente, do isolamento social. A gente viu muita informação de apavoramento das pessoas e a gente acha que pode ser diferente. Então, foram 3 amigos, né, 3 integrantes da CUFA que falaram, vamos criar um canal do YouTube e a gente vê quais foram as melhores imagens que cada um fez durante o dia e qual foi a cobertura que cada um fez e vamos publicando. Começou assim e de repente a gente viu uma rede de pessoas querendo ajudar, mandando vídeos pra gente, principalmente, com todo tipo de situação, desde a pessoa que estava cuspindo no chão, que era inaceitável em momento de pandemia, a doações de entidades e projetos e pedidos de pessoas por ajuda. Mas teve uma produção que eu achei bem especial, que foi um mini doc que a gente fez com uma pessoa que se recuperou do Covid. E ele fala como ele acha que aconteceu a contaminação dentro de casa, num churrasco entre amigos, a dificuldade de se manter em isolamento, com saudade da esposa, da filha. E a gente acredita que esse conteúdo ajude as pessoas a se conscientizarem, claro, pelo sentimento, não pelo medo, pela pressão, mas de dentro para fora mesmo, né? Serem tocados a ajudarem, fazerem sua parte, ficarem em casa, manterem o distanciamento, se higienizarem. Uau! E quais são os projetos que estão para vir nesse segundo semestre? A gente deve ter Taça das Favelas ainda esse ano. A Taça das Favelas é o maior campeonato de futebol entre favelas do Brasil. Uau, então ele começou no Rio de Janeiro, ele já foi realizado nas principais capitais e ele foi pela primeira vez realizado em São Paulo em 2018. Inclusive, a seleção de Paraisópolis, a seleção feminina, foi jogar a finalíssima num estádio do Pacaembu lotado, com 39 mil pessoas, lotação absoluta. Um evento produzido pela CUFA, por moradores de favelas, com apoio do governo, com apoio da iniciativa privada, e 39 mil moradores de favelas reunidos no Pacaembu para essa final que foi grandiosa, que foi transmitida ao vivo em TV aberta. Então, a gente teve uma reunião da CUFA bem recente que confirmou que a gente ainda tem Taça das Favelas esse ano e vem aí o Brasileirão das Favelas, que é a taça nacional. Para essa eu ainda não tenho data, mas certamente está para vir aí. Que demais! E conta como é que funciona a estrutura de voluntariado para um evento como esse. A estrutura de voluntariado ela é necessária para um evento como esse, porque imagina organizar um Pacaembu inteiro, fazer tudo funcionar nos menores detalhes, e muita gente que se voluntaria vem das próprias favelas, né? As pessoas têm muito orgulho em falar, olha, isso aqui é realizado por mim, pelos moradores da minha favela. A gente tem capacidade de entregar algo grandioso como essa final, a gente tem capacidade de produzir, e muitos desses jovens acabam querendo se integrar à CUFA depois de conhecer um pouco mais através da taça. É mais uma oportunidade, né, da gente tocar o sentimento das pessoas para a nossa causa. Claro, nossa, incrível. E conta então um pouquinho para mim, institucionalmente, quais seriam as ajudas mais importantes aí que a CUFA Paraisópolis precisaria ter para realmente alavancar essa missão e tocar mais pessoas, gerar mais impacto ainda do que vocês já estão fazendo? Legal, obrigada por perguntar. Então, bom, a gente falar um pouquinho de como a gente se constituiu até aqui. Quando a CUFA Paraisópolis nasceu, há 10 anos atrás, foi quando eu
eu vim do Rio de Janeiro, né, implementar um projeto aqui em São Paulo, numa outra favela. Ele deu certo, a gente trouxe para Paraisópolis, e aqui a gente começou com um grupo de jovens ligados ao hip hop, porque tinha muito a ver com o projeto, que tinha uma abordagem cultural, artística. E aí essa galera passou a ser a base da CUFA. A gente começou a criar projetos independentes de produção de eventos para a juventude, produções audiovisuais, e a gente sempre teve sedes que iam rodando conforme a disponibilidade financeira, tá? Mediante ao crescimento da CUFA em São Paulo, muito em função da Taça das Favelas, Paraisópolis cresceu também, a CUFA de Paraisópolis cresceu. Hoje a gente tem um quadro de pelo menos 30 voluntários que são moradores locais, que são quadros fixos da CUFA, que se alternam nas mais diversas tarefas, hoje focadas principalmente nesse apoio emergencial à comunidade, mas a gente já está se preparando para o próximo passo, porque tudo isso vai passar e a CUFA vai continuar fazendo as suas ações. Então chegou a hora de organizar a casa para dar os próximos passos. Isso significa colocar o nosso site CUFA Paraisópolis no ar, numa plataforma digital que os nossos voluntários possam lidar com facilidade, voluntários que não são desenvolvedores de tecnologia, então tem que ser algo, como eu costumo dizer, em nível usuário. Organizar essa casa significa também internamente nos ajudar a organizar um vasto número de fotos e vídeos que contam a nossa história, que compõem o nosso portfólio, mas que precisam de um cuidado. Pensar nesse próximo passo é ter alguém nos ajudando com a elaboração de projetos, porque muitas ideias estão planejadas, estão pensadas, mas elas precisam ganhar uma forma técnica de projeto para ir para a mesa das empresas, para participar de editais. Então, essa pessoa, essa consultoria, essa assessoria de elaboração de projetos está se fazendo necessária nesse momento. E também para darmos um passo importante, que é a nossa formalização jurídica, ou seja, nos tornarmos uma ONG de fato com CNPJ. Hoje a gente não tem CNPJ de ONG, e, portanto, a gente acaba ficando restrito a oportunidades para coletivos, o que já é muito bacana, mas nos limita, né, em termos de oportunidades. E a CUFA tem um potencial, né, para muito mais, precisando se formalizar, uma vez que cada CUFA é um núcleo dentro da rede e é um núcleo independente. As CUFAs são independentes na sua gestão e cada uma tem a sua identidade jurídica. Na verdade, tem muito mais, mas eu acho que esses são os principais pontos para preparar a CUFA pós-Covid para ir cada vez mais longe, mais rápido, e estar estruturada também para receber o voluntariado de fora da comunidade, uma vez que a gente possa voltar a ter essa troca, né, essa experiência presencial. Uau, ok. Espero aí que a ShareNest de alguma maneira possa ajudar, ou que outras pessoas estão escutando também ou vão escutar essa palestra também possam se interessar aí no futuro, porque eu acho que vocês têm uma causa e projetos muito, muito lindos, e eu morei em São Paulo por um tempo, sei da grandiosidade de Paraisópolis e quanto realmente ajuda é importante que chegue aí, né? E se você pudesse, para finalizar aqui, mandar uma mensagem para a sua comunidade, para as pessoas do setor privado, qual seria a sua mensagem para o mundo no momento que a gente está passando agora? O aprendizado que essa pandemia está deixando para mim é que só seres humanos podem ajudar outros seres humanos. E que cedo ou tarde todos acabam se encontrando na sua essência como sendo alguém similar ao seu próximo. Não tem diferença. Eu acho que a Covid veio mostrar isso.
Tem uma música que a CUFA lançou logo no início da pandemia, que foi um processo colaborativo entre artistas, como Dudu Nobre, Sandra de Sá, vários grupos de samba. E o refrão, escrito pelo Dudu Nobre, diz exatamente que poderosos e ignorantes vão pedir socorro. Então a pandemia jogou essa verdade, né, no nosso rosto, não nos permitiu continuar ignorando isso, que para mim é a base de tudo, é nos conectarmos como raça humana que somos, preservarmos o nosso planeta e nos ajudarmos a nos preservarmos como raça habitante desse planeta. Tem que mudar muita coisa. E acho que a gente enxergar o ser humano como o nosso igual, como a nossa cópia idêntica na sua essência, independente de qualquer variação visível ou não aos olhos, perceptível, né, pela cultura, pela religião, o que for, que isso não seja uma diferença, apenas uma pequena variação, mas que a gente precisa se reconhecer, conectar de novo como ser humano. Uau, lindo, demais. E o voluntário faz muito disso, né? O voluntariado faz muito disso. Exatamente, exatamente. Eu acho que está muito linkado aí um pouco com um dos nossos pilares, né, da organização, que é a colaboração. E acho que para você poder colaborar e engajar com o outro, você precisa aceitar, né, as diferenças e querer, sabe, se envolver e meio que colocar, acho que, todos os nossos pré-julgamentos, né, ao lado e falar, olha, somos todos humanos, vamos aqui tentar trazer não só o mundo, mas a sua vida, a vida da nossa comunidade para um lugar melhor. E eu acho que, eu concordo muito com você, eu acho que a gente está sendo forçado a dar valor mais às coisas que são boas, às coisas que, sabe, nos empurram para ser melhores pessoas do que o oposto, né? Porque tem muita gente que está olhando tanto ruim que ele já está, sabe, cresceu o número de pessoas que precisam de medicamentos e precisam de psicólogos e tudo mais. Então, acho que a maneira de você ficar mais sana em todas essas dificuldades é realmente fazer uma pausa e falar, uau, vamos olhar para a essência, porque a essência é sempre pura, sempre, sabe, é sempre única, é sempre unifica cada um de nós, né? E para o coletivo, para o melhor. Então, muito, muito linda essa mensagem. Cláudia, muito obrigado pela entrevista. Espero que a gente possa ajudar vocês aí a continuar crescendo essa missão linda que vocês estão fazendo. Nossa plataforma está saindo no ar aí daqui a 4 semanas, então muito provavelmente a gente vai estar muito mais fácil aí para você escolher os voluntários que você quer para te ajudar institucionalmente e eventualmente, claro, para os diferentes projetos. Mais uma vez, muito obrigado não só pela entrevista, mas pelo projeto e pela pessoa que você é. Obrigada, certamente a gente tem muito trabalho pela frente. Um abraço. Tchau, tchau.